Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Rota da Saúde. Eu sou o Felipe Ruggeri. Hoje eu tenho a honra de receber aqui, vamos falar de ortodontista, cara. O William Bermon, como é que você tá? Seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui, receber você aqui no Rota da Saúde. Fique à vontade, conta um pouquinho da sua história pra gente. Muito boa tarde, Ruggeri. É um prazer, é uma honra estar aqui. Agradeço em primeira mão o convite, fico muito honrado e fico feliz de poder explicar um pouquinho da minha profissão e da minha história. E você não começou na ortodontia, né? Você começou com outra coisa. Conta aí pra galera. Não, exatamente. Eu iniciei, muita gente não sabe, eu era da área da comunicação, né? Então eu cursei por volta de... Estou até me sentindo em casa aqui, quanto tempo que eu não entro no estúdio, mas é muito bom. Eu, por volta do ano de 2002 a 2006, eu cursei comunicação social na Faculdade Integrada Hélio Alonso, de Botafogo, faculdade até da Fátima Bernardes, William Bonner. Então, assim, era muito legal, muito dinâmico. Eu fiz curso de locução e interpretação de rádio e TV com Sérgio Gianotti, da Sul América Paradiso. Eu fiz estágio de reportagem de rua na TV CNT com Mauro Vasconcelos, de Fala Baixada. Tem até foto que eu liberei para o pessoal colocar aí. Vestiu então, colete, assim, subiu comunidade. Exatamente. Aí eu comecei a fazer matérias e aí a gente subindo, essa coisa toda da violência, segurança pública, denúncias de prefeito e algumas coisas, aí eu comecei a gelar um pouco. Mas sempre, a comunicação sempre esteve presente na minha vida. Só que um fato interessante, eu não posso falar que eu sonhei em ser dentista, eu vou estar não agindo com a verdade. Eu tenho dentistas na família, eu tenho a minha referência de odontologia, que é a minha irmã, a doutora Josiane Bermon, eu tenho outros dentistas, tenho amigos, tenho primos, né? Mas eu não sonhei em ser dentista, mas alguma coisa me ligava à odontologia desde pequeno. Porque eu lembro quando eu era pequeno, 7 anos, eu achava mágico eu ir por consultório me consultar. Inclusive, a minha dentista, eu tenho contato com ela, a doutora Zenaide Cadete, vou mandar um beijo para ela, com certeza deve estar assistindo. Eu achava incrível, eu ia no consultório só pelo simples fato de ser atendido. Quando eu chegava lá, eu me arrependia, eu chorava. Né? Mas assim, aquela coisa toda de criança. Mas eu gostava do ambiente do consultório. Né? E aí, migrando dessa parte de comunicação, eu resolvi escutar um conselho do meu saudoso pai, Luiz Teixeira. Ele me indicou, falou, cara, se você quer seguir o caminho da sua irmã, eu resolvo para você, e você, cara, vai ser autônomo, vai ter liberdade para trabalhar. Porque a gente sabe que a comunicação é muito difícil, é uma área muito competitiva e não é assim tão fácil chegar lá em cima, entendeu? E aí, eu cursei odonto e caí dentro e tô aqui. E hoje todo mundo está muito independente na comunicação, né? Todo mundo tem um canal, se comunica, dá a sua opinião, a opinião que você quiser, né? Eu acho até que está muito mais fácil, né? O avanço da tecnologia, das redes sociais, né? Até agora essa linha de podcast, então está muito mais dinâmico, né? Mas antigamente era muito mais competitivo. Então, eu saí daquela época da faculdade Hélio Alonso, ainda fui para a extinta Gama Filho cursar jornalismo, né? Fiquei um tempo lá, depois eu vi que eu tinha que fazer outra área. Aí, uma coisa interessante, eu tinha como é que eu posso dizer? Um medo, um nervoso com sangue. É interessante isso. E eu tinha, assim, eu era pequeno, me dava, rapaz, uma agonia, pô, não posso ver sangue. E aí eu falei, pô, vou fazer odontologia, o que eu vou fazer, cara? Aí eu pensei, eu vou cursar outras áreas. Vou fazer canal, vou fazer ortodontia, que eu fico lá na borrachinha, não vou ver sangue. Por ironia do destino, finalizando a minha faculdade de graduação, eu já emendei com curso de cirurgia oral menor, um mestre, Marcos Heleno, minha referência de cirurgia, e vamos que vamos, me apaixonei pela área, me encontrei na odontologia, né? E só fugindo um pouquinho do roteiro, por que as pessoas têm tanto medo de ir ao dentista? O que deixa as pessoas assim, meu Deus, vou no dentista? É aquele barulhinho? O que é? Infelizmente, é o barulhinho da caneta de alta, que existem até canetas de alta rotação um pouco mais cara que tem um barulho mais suave, digamos assim. Mas é o barulhinho que dá aquele pânico e a sensação de que você vai sentir dor. Tem paciente que deita na cadeira e já começa a se contorcer, já começa a se apertar, porque ele está sentindo a dor do tiro antes de ser baleado, né? Então, assim, é muito complicado. Mas muita coisa também a gente tem que ver que é parte de uma ilusão, né? Você achar que vai... Tem muita notícia sendo veiculada
na internet sobre casos, sobre atendimentos, então isso acaba assustando muito os pacientes para entrar em cirurgia. Então, assim, é bem complicado nessa situação. Você é conhecido como o brabo da ortó, né? Queria que você contasse um pouquinho de como surgiu essa alcunha, o brabo da ortó, e queria que você falasse um pouco sobre a sua formação. Há quanto tempo você já está no meio? Você se formou quando? Então, Como é que iniciou mesmo? saindo da parte de comunicação, eu migrei para odontologia no ano de 2008. Então, eu com 24 anos, eu entrei para cursar a faculdade de odontologia na Universidade de Iguaçu, na Unig, Nova Iguaçu, né? Cursei o curso por 4 anos. Na minha época, o curso de odonto eram 4 anos, hoje já está aí com alguns períodos a mais, está totalizando até 5 em algumas faculdades, mas eu cursei com 4 anos. Então, finalizando a faculdade em 2012, né? Trabalhei 2 anos, tempo de cadeira, porque você sai apto para trabalhar, mas você bate uma insegurança, né? Então, eu resolvi trabalhar 2 anos. Em 2014, eu entrei na especialização de ortodontia, no Cencro, em Campo Grande, né? E concluí por 3 anos a minha especialização em ortodontia. Então, totalizando, são 7 anos que eu tenho de estudo para alguns pacientes falarem que eu só troco borrachinha. Então, é complicado por isso. Mas esse apelido de brabo da orto foi um caso interessante de uma clínica que eu atendia, onde não foi conversado com o paciente o real problema dele, né? Não foi passado o planejamento, né? É um paciente que tinha uma projeção arcada superior bem para fora, bem projetada, onde você se via necessidade de extrair 2 dentes para retrair, puxar a arcada para trás, para concluir o caso dele. Nunca foi falado isso com ele, tocar o tratamento em diante. O cara já estava insatisfeito, porque ele estava 4 anos no consultório e não via resultado e só escolhia a cor. Né? E quem quer ficar pagando e não ver resultado? Ortodontista bom é aquele que mostra resultado. Se não mostra, tem alguma coisa errada. Então tem que fazer o planejamento, tem que mostrar antes, durante e depois. Né? E aí eu brinquei com ele, porque ele estava bem agitado, eu tenho essa veia um pouco do lado da comunicação, um pouco de humor, né? Meu arquétipo tem um bobo, né? Eu estou fazendo a mentoria de marketing e o TJ, o doutor TJ também falou isso para mim. Então eu brinquei com ele e falei, meu amigo, eu posso, com todo respeito, falar contigo? Você não vai me processar. Mas por quê? Porque eu estou assumindo o seu planejamento agora. Eu te peço 1 ano de paciência, 1 ano a mais do seu tratamento. Você está com 4. Eu te peço 1 ano para a gente finalizar o seu tratamento com 5 anos. Eu te peço a gentileza de concordar com a extração de 2 dentes pré-molares, tá? Eu vou extrair seus dentes, eu vou fechar o seu caso, eu vou encerrar. E você, no final, além de não me processar, você vai me indicar o paciente. E dito e feito, passou 1 ano, eu extraí 2 dentes dele, encerrei o caso dele, o cara ficou satisfeito. E no final eu falei, chegou a melhor fase do nosso tratamento, de você me indicar a paciente. Aí ele falou assim, eu vou te indicar porque você é o brabo da orto. E aí pegou. Eu comecei a usar isso em alguns vídeos e tem paciente hoje que chega no consultório, eu quero fazer uma avaliação com o brabo da orto. Então, pegou, eu estou deixando. E vem cá, tem um tempo certo para o tratamento ortodôntico? Ou porque muita gente acha que é só trocar borrachinha e que ficam enrolando, né? O dentista fica lá, enrola, Então, troca a borrachinha. a gente estabelece o seguinte, eu estabeleço sempre com meus pacientes o seguinte, de 1 ano e meio a 2 anos, podendo chegar a 3. Meu limite é sempre esse. Então, eu trabalho com possibilidades, tá? Então, o tratamento ortodôntico, o paciente ele tem que entender que é um tripé. O que eu falo de tripé? Se o paciente ele não falta consulta, se o paciente ele não solta peças, ele tem cuidado com a alimentação dele, se o paciente tem uma boa higienização, aí vamos lá, esse é o tripé do lado do paciente. E se o profissional sabe o que está fazendo, se a clínica é uma clínica séria, se os materiais utilizados são materiais de qualidade, meu irmão, não tem como não dar certo. Não tem como você não mostrar resultado. Então, é muito vago eu conhecer um paciente agora e dar certeza do tempo de tratamento, porque eu não sei. Eu tenho um paciente, que eu não vou falar de qual local, que em 1 ano tem 12 meses, ele vai a 2 consultas. Ele falta 10. Aí eu te pergunto, como que eu vou encerrar esse caso em 2 anos? Impossível. Então, é muito fácil a gente jogar a culpa pro ortodontista, né? É muito fácil. Você só troca minha borrachinha. É muito fácil isso. Agora,
quando a gente mostra a foto do antes e depois, eu trabalho com essas fotos, eu gosto de mostrar, teve um paciente que falou assim, esse aí não sou eu, isso é um crocodilo. Eu falei, amigo, você era um crocodilo. Né? Então, assim, o paciente não acredita. Às vezes tem alguns casos meus que eu olho, caramba, eu fiz. Então tá tudo certo. Eu sou muito bom naquilo que eu faço, né? Sem falsa modéstia, mas você olha assim, caramba, tem um caso que me chamou muita atenção, que é da minha paciente Isabela, eu até fixei ele na minha rede, porque é um caso que ela chegou com 14 anos, é uma paciente que sofria muito com autoestima muito baixa, com problema de mastigação, né? Ela tinha um apinhamento severo, né? Então, assim, eu tirei a foto, fiz até um marketing diferente, eu fiz ela segurando o celular na boca dela, como era, e ela baixou o celular e o sorriso perfeito. Só que é um tratamento que eu tive que ter uma parceria com ela, né? É um tratamento que eu precisei extrair 4 dentes dela. Eu precisei usar expansor para expandir o palato dela, o céu da boca. Então, assim, se não tem concordância, não tem tratamento finalizado, entendeu? Só que eu também não trabalho com obrigatoriedade. Eu converso com o paciente. Ah, não aceito. Tudo bem, vamos por outro caminho, mas vai comprometer o resultado final. Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso, cada planejamento é exclusivo para cada paciente. Exemplo, tem paciente que tem uma dificuldade enorme para fechar espaço de extração. Tem paciente que tem um osso ele mais robusto, o osso mais endurecido, e especificamente da mandíbula, tem uma dificuldade enorme para fechar espaço. Eu estava com uma paciente que fui saber depois que ela tinha grau de parentesco com indígena. Então, assim, isso aí influi muito para fechamento de espaço. O osso é muito mais duro, é muito mais complicado, mas consegui resolver. E para instalar implante, assim, todo mundo pode instalar um implante dentário ou tem que extrair? Como é que... Implante é uma cirurgia muito mais tranquila do que muitos pacientes imaginam, né? Então, assim, eu trabalho numa clínica de grande porte, tem lá o meu amigo que é o implantodontista, Dr. Matheus, da rede da JP Odonto. Então, assim, é um procedimento não muito invasivo. Ele se torna mais invasivo quando o paciente ele é edentado, que ele não tem dente nenhum, e aí você vai fazer de 4 a 6 implantes para suportar uma prótese inteira, que se chama protocolo dentário. Aí ele acaba sendo um pouquinho mais invasivo. Implante unitário é muito mais tranquilo de se fazer. Tem muito medo, né, em volta disso, né? Mas eu sempre falo com o paciente, durante o procedimento vai estar anestesiado, pós-procedimento vai tomar o medicamento que a gente orientar. Então, não tem muito o que se preocupar. É o que eu sempre falo, referência, buscar a clínica, buscar o profissional que vai fazer, e aí tá tudo certo. Não tem uma indicação, né? Tem muitos pacientes que fazem o efeito contrário. Ele busca um consultório, faz o implante e depois ele quer procurar um outro consultório para colocar aparelho para consertar os dentes. Aí já está errado, porque você inutiliza a liberação para você colocar o aparelho. Eu brinco com os pacientes que eu falo, primeiro você compra a sua casa para depois você escolher o sofá. Sim. Então, essa é a ordem das coisas. Como que você vai colocar implante para depois se acertar? Não, acerta tudo. Aonde você tem ausência, a gente trabalha com mantenedores de espaço, com dentes provisórios, dentes de estoque, preso ao aparelho através de amarrilho, através de resinas, né? E no final do tratamento, quando o brabo falar, tá liberado, aí sim a gente vai pensar. E outra, não é uma obrigação fazer implante. Tem gente que pensa, eu vou ter que fazer implante? Não. Você tem inúmeras opções de reabilitação oral. Você pode fazer o implante porque ele é um pouquinho mais caro, mas é para a vida. Ok. Você pode fazer uma reabilitação fixa, de forma colada, né, que vai durar menos que o implante, mas pode fazer. Ou você pode fazer uma reabilitação removível, tirar e colocar para escovar. Ninguém quer. Na verdade, a minha pergunta teria sido essa, né? Assim, pode fazer implante com o aparelho ou vice-versa também, né? Você fazer o implante para depois colocar o aparelho. Era, na verdade, não é essa indicado. pergunta. Não é indicado. A gente trabalha, assim, a liberação do implante, a gente trabalha muito em cima da radiografia panorâmica, né? E na maioria dos casos, a tomografia computadorizada. Então, você tem que ter esses exames, é protocolo do implante, para você saber se o paciente está apto a fazer ou não. Existem casos de perda óssea tão severa que o paciente não tem indicação para fazer implante. Aí tem a tentativa de fazer o implante fazendo o enxerto ósseo, né? Que é um osso utilizado de forma artificial,
faz de forma cirúrgica ali e depois faz a colocação do implante. Agora, uma vez que você colocou o implante, não é indicado você ficar colocando aparelho, colar aparelho. Tem paciente que quer colar aparelho em cima do implante. Existem alguns casos que o paciente ele tem um implante assim, por exemplo, implante aqui, eu estou mexendo aqui. Então, às vezes, você consegue fazer algo rápido, mas não é indicado você fazer assim, um tratamento ortodôntico de 3, 4 anos com implantes. Vai ter problema, vai ter perda óssea, vai ter rejeição de implante e aí é prejuízo depois. Então vamos falar agora de creme dental, né? Creme dental. Muita gente tem dúvida qual creme dental usar. Então, nesses casos, um creme dental com flúor ou sem flúor, o que você indica? Com flúor, sempre com flúor, tá? Tem uma quantidade ideal que a gente recomenda, que não é nocivo para os pacientes, que é você olhar na embalagem do creme dental, ele tem que estar escrito de 1.000 a 1.500 ppm. Doutor, o que é isso? É partido político? Não. ppm é uma sigla que é utilizada para medir a concentração de flúor do creme dental, da água fluoretada. Então, de 1.000 a 1.500 ppm, você não tem problema de ser nocivo ao seu sorriso. Ele vai ser benéfico. Então, ele é recomendado. Existe um creme dental que ele é específico para quem usa aparelho. Recentemente eu falei dele, Ortogard. Ele tem 5.000 ppm. Caramba, doutor, muita coisa. É muita coisa. Ele é mais forte. Mas por quê? Parte do princípio que o paciente não consegue escovar o dente da forma correta. Ele vai acumular aquela ceia de Natal no sorriso dele. Muito alimento acumulado. Então, tem que ter um creme dental mais forte. Mas um detalhe importante, 5.000 ppm de flúor, ele não pode escovar de uso contínuo todo dia, toda hora. Ele pode escovar uma vez ao dia com esse creme dental, substituindo pelo creme dental convencional à noite. Então, ele vai estar usando uso contínuo, ele pode usar, mas à noite, uma vez ao dia. E os outros cremes dentais, uso contínuo normal. Eu sempre falo que cada creme dental tem a sua devida finalidade. Então, assim, não existe um creme dental só que é esse que eu vou utilizar para sempre, a vida toda. Não, né? Então, assim, eu recomendo muito Peroxidin, tá? É um creme dental Peroxidin Lacer, é um creme dental específico para quem tem problema de gengivite, periodontite, gengivite, inflamação na gengiva. Não cuidada, vai se tornar uma periodontite, inflamação óssea, que aí vai ter, a coisa fica séria, vai começar a ter perda óssea, mobilidade dentária de grau 1, grau 2, grau 3, vai ficar igual o teclado de piano, aí fica sério. Então, esse creme dental, você fazendo a devida escovação com ele e você fazendo periodicamente o seu controle no consultório dentário, ele é excelente. Então, para problema de inflamação, tem o creme dental que eu trabalho muito para controlar sensibilidade. A gente está aqui com a aguinha geladinha, um chopp, um vinho. Tem gente que vai na lua e volta. Então, Sensodyne, que é um novo aí, queridinho, Clinical Repair, da Sensodyne, e recomendo de olhos fechados. Esse você faz um tratamento para sensibilidade. E tem o creme dental da Sensodyne que é rápido alívio. É aquele que é um alívio instantâneo. Você lava a mão, coloca um pouquinho na mão, massageia todos os dentes, deixa 2 minutos e depois você escova. Você vai sentir uma proteção fantástica. Então, cada creme dental tem a sua finalidade. Tem que saber o que você está precisando, que aí você vai escolher o creme dental ideal. A gente estava falando, inclusive, daquele creme dental de carvão ativado, né? Você ativado. Quer falar um pouquinho sobre... Então, recentemente eu fiz um vídeo falando isso e causou um pouquinho de polêmica, né? Muita gente não fala. As grandes marcas de creme dental, eu não vejo ninguém falando. Só bota aquela propaganda bonita. Creme dental de carvão ativado não foi feito para você escovar o dente todo dia. Não pode, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar creme dental de uso contínuo e creme dental de uso esporádico. Creme dental de carvão ativado é uso esporádico. Você vai usar 2 vezes por semana e está muito bom, tá? Sob risco de queimar a sua gengiva, sob risco de manchar, de descalcificar o seu esmalte dentário. Então, a gente tem que ter muito isso em mente. É muito complicado, porque você está utilizando um creme dental porque ele é muito abrasivo. Então, ele vai te trazer problemas. Eu até brinquei no vídeo que eu falei, só tem um carvão que você pode utilizar todos os dias, inclusive final de semana. Eu peguei um pacote de carvão e bati aqui, ó. É o carvão do churrasco. Porque carvão ativado, ele é muito abrasivo. Então, ele é indicado, sim,
para paciente que toma muita Coca-Cola, para paciente que é viciado em café, come muito açaí, né? Então ingere muitos produtos, né, alimentos com corantes. Então ele é indicado para ele fazer, sim, um alívio, uma sessão do descarrego, mas não é todo dia. Entendi. Você todo dia com isso é a mesma coisa que lavar roupa com água sanitária. Você está manchando, você não está lavando, entendeu? Uma dúvida minha até, e eu acho que é um problema, é usar o fio dental, porque muita gente não gosta de usar o fio dental, né? Para as pessoas que usam o aparelho, deve ser ainda mais difícil, né? Você acha que é realmente muito importante você conseguir usar o fio dental, mesmo o pessoal que está fazendo um tratamento longo, você recomenda ele usar o fio dental e consegue fazer com que as pessoas realmente usem o fio dental? Eu consigo fazer porque eu trabalho com marcas que eu sei que são testadas e são, assim, fora de sério, tá? Então, assim, paciente que tem o aparelho ortodôntico colado tem uma dificuldade por causa do fio de nitinol que ele está preso aos brackets. Então, ele não vai conseguir usar o fio dental comum, a menos que ele tenha muita paciência. O fio dental comum, quando você molha, ele fica mole. Você não tem paciência de passar em todos os seus dentes. Então, existem dois tipos de maneira de você utilizar o fio dental. Também falei isso recentemente. Você pode comprar um pacote de passa-fio, que ele vem com 30, com 50, é mais barato. Só que o passa-fio, ele é tipo uma agulha de plástico, você vai agulhar o seu fio dental em casa comum, nele, passar no buraquinho, vai passar ele por baixo do fio do seu aparelho e vai higienizar, puxar para fora. Vai dar muito mais trabalho, mas é mais barato. Tudo na vida que dá muito trabalho costuma ser mais caro. Não, ao contrário. Mais em conta. Exatamente. Dá muito trabalho, mais em conta. Dá menos trabalho, mais praticidade, é mais caro. É a vida. É a regra do jogo. Então, você que vai escolher. Então, eu deixo sempre o direito de escolha para o paciente. Meu irmão, você pode usar o passa-fio e anexar o seu fio dental em casa, mas você tem que usar. O único direito que você não tem de escolha é de não usar, tá? E você pode, em contrapartida, comprar uma caixinha da Oral-B, que se chama... Fugiu a mente. Fio dental Superfloss da Oral-B. Excelente. Excelente. Tá? Ele já vem, não cortando você, ele já vem agulhado, ele já vem com uma hastezinha, tipo um fio de nylon. Você consegue passar por baixo do fio, higienizar e puxar para fora. Detalhe importante, higieniza o fio dental e puxa para fora. Então, você não faz nunca para baixo, você pode arrancar os seus brackets. Se você não tem bracket colado, só de você fazer para cima e para baixo, você pode arrancar uma restauração. Então, tem que ter cuidado com o uso do fio dental. Tem que fazer quase um estudo, né? Exatamente. Umas aulas para passar fio dental. Eu converso com os pacientes na boa, falo, ó, cara, compra o fio dental, traz que eu te ensino a passar o fio dental, de graça. Então, assim, o brabo da Ortho não só recomenda, mas ensina você também a passar, dá aulas grátis para você passar o fio dental. É uma consultoria. Né? Consultoria. É verdade que em alguns casos os pacientes têm que arrancar os dentes para continuar usando o aparelho? Então, a gente trabalha com a linha sempre da indicação. Então, eu tento planejar, montar um planejamento exclusivo para cada paciente e trabalho com a linha da indicação. O seu caso é ortodentário. Seu dentinho está para fora. Eu consigo resolver arrancando 2 dentes. Essa é a indicação, tá? O seu caso está com o dentinho para fora, arcada projetada, eu consigo resolver só usando elásticos, que é aquele elástico intraoral que fica igual uma babinha que o paciente fala que eu odeio, que dá dor. Então, eu consigo resolver só com elásticos. Ok, não precisa arrancar dente. Agora, existem casos que você só consegue resolver a projeção a nível hospitalar. Aí eu estou falando de cirurgia ortognática, então é um caso mais sério. Então, eu sempre trabalho da seguinte forma, o seu caso tem indicação para arrancar dente. Eu não gosto de trabalhar fazendo um tratamento ditatorial, eu não trabalho com obrigatoriedade. Tem local que eu já tive conhecimento que fala, eu não vou fazer sua manutenção se você não arrancar o dente. Isso é o fim do mundo. Isso é o quê? Né? Tivemos tempos difíceis, mas ainda vivemos num país democrático. Eu não posso obrigar ninguém a nada. Então, eu sempre gosto de falar. Seu tratamento tem indicação para extração. Eu não vou arrancar meu dente. Tem um paciente que fala assim, eu não vou arrancar meu dente não está podre. Olha, mas mudaram as finalidades para extração. Né? Antigamente, que tinha essa coisa toda de tá careado, arranca. E nem tratava. Né? A maioria dos casos.
Só que mudaram-se a finalidade das extrações. Hoje a gente tem sim finalidade, extração por finalidade ortodôntica, extração por finalidade protética. Às vezes o dente está fora da posição, atrapalhando uma prótese, arranca. É o jeito. Agora, se o paciente não aceitar arrancar, não tem problema nenhum. A gente vai fazer um termo, ele vai assinar que ele foi avisado. Eu sou daquelas teorias que eu sou igual aquelas tia que falam, ó, aconteceu, eu te avisei. Você vai colher suas consequências, entendeu? Não tem o que fazer. Agora, obrigar, não vou chegar, vai ter que arrancar, não, jamais. Jamais. Ah, eu não vou arrancar. Fica com a projeção, fica com o biquinho no final, não tem problema nenhum. Tem uma paciente que falou assim, eu não vou arrancar porque esse é o meu charme. Então fica charmosa, não tem problema. Né? A gente tem que ter um diálogo, ser uma coisa de harmonia, e não pode ser imposição, jamais. Não pode. E sobre essas cirurgias ortognáticas, né, que você falou, quais são os riscos, né? E quanto tempo de cicatrização? Olha, não vou mentir, né? Não posso trabalhar com a falta da verdade. Existem riscos, né? Qualquer tipo de cirurgia, a gente trabalha com risco, né? Eu não sei se alguém aqui já pesquisou como que uma gestação mexe com o corpo feminino. É de não acreditar. O bebê, ele muda todos os órgãos de lugar do sistema do aparelho reprodutor feminino. Então, assim, se a gente for pensar nisso, então não posso ter... A mulher não pode ter filho? Ué, calma. Então, assim, se a gente for parar para ler a bula de uma dipirona, tu cai para trás, irmão. Tu não toma, não. Entendeu? Então, assim, riscos correm. Mas o que acontece? A gente reduz esses riscos quase a zero quando você busca referências. Quando você está sendo tratado por uma equipe que sabe o que está fazendo, quando você está sendo operado num hospital de grande porte, de nome nacional, sabe, que tem um trabalho sério. Então, sim, você reduz quase a zero. É a mesma coisa da orto. Se você busca um profissional que sabe o que está fazendo, que tem conteúdo, que sabe que não está ali só pela manutenção, só por dinheiro, cara, não tem muita preocupação. Agora, é uma cirurgia de alta complexibilidade. A gente está falando de um tratamento que leva anestesia geral. A gente está falando de um tratamento altamente hospitalar. A gente está falando de um tratamento de cicatrização de 40 a 60 dias de molho. Né? Inclusive, tem um caso de um jogador famoso que ele tem a indicação, que é o Pedro do Flamengo, ele teria indicação para fazer tranquilamente uma ortognática. Ele tem uma projeção de mandíbula, muita gente até brinca com ele sobre isso. Ele, por opção, não quis. Dinheiro não falta, mas ele não quis porque ele vai ter que ficar ali 60 dias de molho. É, assim, um sofrimento mais passageiro, né? Eu tenho uma paciente recentemente que operou, fez ortognática, ela é minha paciente, a gente estava em conjunto ali com a equipe, ela foi atendida pela equipe cirúrgica, né? Da equipe do CBMF, que a gente chama, né? Centro de Bucomaxilofacial, do hospital, fez a cirurgia. Então, assim, sofreu, tem que passar aquele esparadrapo, aquela bandana que fica ali, se alimentar de canudinho. Então, tem um pós-cirúrgico, não tem jeito. Como uma paciente que coloca um silicone, uma paciente que faz aquela redução de abdômen, vai ter o pós-cirúrgico. E riscos tem, mas eu acho que eles aumentam quando você não pesquisa o profissional que está te atendendo. Essa cirurgia, então, ortognática é para você corrigir o posicionamento de um queixo, às vezes um queixo mais protuberante para fora ou para dentro. Exatamente. Ou o queixo mais projetado, que é a classe 3 cirúrgica, né? Ou a arcada superior mais projetada, que se torna o paciente classe 2. Então, para facilitar, paciente com a parte superior para fora, eu tenho que avaliar se é osso ou dente. Se for classe 2 esquelética, esquece, só cirurgia. Se for dentária, eu consigo resolver ali, de repente, com a extração de 2 dentinhos, com a projeção, com o elástico, eu consigo resolver, tá? E tem também o caso de pacientes com mordida aberta. Paciente que fecha a boca, eu peguei recentemente, fiz avaliação em uma paciente, inclusive ela até me acompanha. O caso dela, ela com boca fechada, você consegue colocar 3 dedos ou 4. Caramba. Com a boca fechada, mordida aberta. Aí eu te pergunto, como que eu vou fechar esses espaços com elástico, fazendo força? Eu vou arrancar os dentes dela com elástico. Não tem a menor condição. Aí ela me mandou um direct, assim, muito educada, muito solícita, agradecendo, falou assim, poxa, doutor, eu achei que o brabo da horta ia resolver a minha mordida. Eu falei, olha, não é mágica, é ortodontia. Então, assim,
eu vou até o meu limite. Só que tem casos que eu preciso fazer um atendimento em conjunto, não há o que fazer, né? E se você fala para mim que não quer operar ou não pode operar, né? Aí não tem o que fazer, porque a cirurgia ortognática particular, né, tem lugar que é o preço de um carro. Uhum. Cirurgia você pode fazer tendo um bom plano, o plano vai arcar com tudo e você paga o anestesista, que também fica um pouco caro, ou você pode fazer em conjunto com o hospital público, né? Eu faço um pedido, você vai lá, faz a avaliação, só que tem nada que é difícil, né? É aquela história do caro e do barato. É público, tem a facilidade de não pagar nada, mas tem a dificuldade da espera. É uma fila de espera de 1 ano e meio a 2 anos. Mas é garantido. É garantido. São bons profissionais que estão ali. Então, assim, aquele tempo que o paciente vai estar comigo em tratamento, ele está esperando. Uhum. A qualquer momento ele vai ser chamado, faz a cirurgia e depois da cicatrização ele retorna para mim para fazer o refinamento do tratamento ortodôntico. Uhum. Falar agora do apinhamento dos dentes, né? Quando os dentes da frente ficam muito apinhados, bem juntinhos assim, né? É problema dos sisos? Como é que resolve isso? Mito. Coitado, isso é mito? Coitado do siso. Está lá atrás, está se metendo com ninguém. Às vezes ele quer arrumar um problema com o segundo molar, fica deitado. Então, assim, a indicação de extração do siso é quando ele está incluso, quando ele está em maloclusão ou quando ele está cariado e trazendo dor para o paciente. Se você tem um siso que não te incomoda, está na posição, a gente chama de sisos erupcionados. Você consegue ver a coroa dele todinha. Está no lugar dele, deixa ele lá, é um pneu step. Entendeu? Ah, para que serve o siso? Olha, eu não sei. Sinceramente, a gente tem um dente a mais, porque a linha da mastigação a gente tem, contando com os sisos, a gente tem 32 dentes, né? Mas a linha da mastigação não vai até o siso, então você tem um dente a mais, você tem 4 dentes a mais, entendeu? Então tem muita gente que fala, mas para que tem o siso? Tá bom, beleza, o siso existe. A questão é a indicação da cirurgia. Você vai tirar se você tiver indicação para tirar. Agora, essa história de falar, o meu siso está entortando meu dente da frente, isso não tem comprovação nenhuma, não tem artigo científico, não tem literatura que comprove isso. Por quê? Só para colocar aqui uma coisa interessante. Na frente do siso, a gente tem 7 dentes. Um siso para empurrar 7 dentes tem que ser um siso Thundercat. Então, não faz sentido isso. Faz sentido eu acreditar que ele faça uma força negativa no dente do lado, que se chama o segundo molar, tá? Então, aqui a gente tem 17, 27, 37 e 47. Todos os dentes 7, eles estão ameaçados pelo siso, que são os dentes 8. 18, 28, 38, 48. Então, o segundo molar, que é o problema ali da força negativa, ou de repente ele está encostando ali, vai criar uma cárie e você não viu a tempo, vai ter que tratar canal futuramente, ou possivelmente ter que arrancar. Eu até brinco com alguns pacientes que têm siso incluso, falo, meu querido, aqui é uma promoção. Você não quer arrancar 4, tu vai ter que arrancar 8. Ué, vai perder os segundos molares. Então, assim, é complicado. Então, eu jogo na linha da transparência sempre. Eu atendia em uma clínica que um colega passou uma vergonha ali e eu não falei nada. Porque consultório dentário, antigamente, era aquela sala comercial fechada. A maioria dos consultórios dentários hoje de grande porte são box. Então, você atende um do lado do outro. Você está ouvindo tudo, né? E aí o paciente chegou com essa história. Doutor, meu dente está tudo torto aqui na frente, eu não aguento mais. O que está acontecendo? Aí ele, cara, tem que extrair teus sisos agora, porque o teu siso está empurrando seus dentes. Aí eu ouvi aquilo, me doeu o fígado. Então, vamos trocar de paciente. Aí o paciente virou para o colega e falou assim, doutor, deixa eu te contar um segredo. Eu extraí todos os meus sisos há 5 anos atrás. E aí, silêncio no consultório. O que tu vai falar com um paciente desse? Você falou que era culpa do siso. E aí, é um siso espiritual? Tá entendendo? Então, assim, cara, a gente tem que jogar com a linha da transparência. Mas o que leva a esse apinhamento dentário anterior? Vários outros fatores. Crescimento tardio de mandíbula, crescimento tardio de maxila, má formação de cada elemento dentário. Então, assim, demora, de repente, na extração dos dentes descido. Aí volta lá naquela historinha, quando eu era pequenininho, que eu gostava de ir para um consultório, mas chegava lá, eu tinha medo, queria chorar, queria ir embora. Tem muita criança que não quer ir para o consultório e os pais deixam, que bonitinho, então não vai não.
Vai ver o problema que tu vai arrumar. Porque vai ficar tudo incluso. Os permanentes querendo sair e o tecido ali, ó, atrapalhando o dente de leite. Entendeu? Então, tem vários fatores que ocasionam esse apinhamento. Siso não é um deles. Agora, uma pergunta. Se o adolescente, quando bota aparelho, geralmente os sisos ainda não cresceram. Os sisos crescendo depois, pode ser que você tenha que fazer um outro tratamento? Em que pode influenciar isso? Então, é por isso que é a importância da gente andar sempre ligado com a radiografia panorâmica, né? As fotos iniciais, a radiografia panorâmica, para você saber o que o paciente tem na boca dele. Muitas das vezes, você não consegue... Abre a boca, você não consegue ver tudo, né? Em especial aqueles pacientes que você fala, abre a boca, ele fala assim, ó. Então, eu tô ficando até aqui, ó. Problema de postura. Isso aí afeta muito o dentista. Então, radiografia panorâmica, ela vai te mostrar, né, em uma visão frontal, o que a sua arcada tem. E aí você vai poder conversar com o paciente. Ah, mas aí você está numa dúvida, numa posição de um dentinho incluso, quer saber se ele está por dentro ou por fora. Aí você pede uma tomografia computadorizada. Por quê? Porque a tomografia computadorizada, ela é uma visão tridimensional. Você vai conseguir dar a volta na arcada do paciente. Então, você consegue ver por todos os ângulos, numa visão computadorizada, o que o paciente tem. Então, aquele paciente que tem canino incluso, você tem que tracionar. É muito comum a gente ter que pedir a tomografia. Por quê? Tu já imaginou? O paciente está com o canino incluso aqui. Você não vê o canino. E você expõe aqui na frente a cirurgia, quando vai puxar o canino, cadê o canino? Ele está lá no céu da boca. Você não fez tomografia. Então, você achou que estava ali e não está. Expôs o paciente à cirurgia. Então, é muito comum isso. Se prendendo sempre na radiografia, você não vai ter surpresinha, não vai ter Kinder Ovo. Entendi. A gente vê uma união muito grande dos médicos. Mas você sente que na odontologia tem uma desunião, assim, entre os profissionais? Porque rola esse boato, assim, que os dentistas não são muito unidos. Você concorda com isso? O que você pode falar a respeito? Olha, excelente pergunta. Realmente, a gente que trabalha de forma séria na odontologia, a gente vê, infelizmente, uma desunião de alguns dentistas, entendeu? E um verdadeiro abandono do nosso conselho. Eu tenho que ser sincero, entendeu? Então, assim, eu não me sinto amparado pelo conselho, tá? É um conselho omisso. Então, assim, você vê que quando você tem um problema com o médico, se tem um erro médico que levou o paciente à morte, ele vai ser julgado, vai ocorrer ali uma perícia, ele vai ser julgado. Se for comprovado que ele errou, ele vai ser preso. Ok. Mas existem problemas com médicos que ele consegue comprovar que ele está certo. E quando ele consegue comprovar, o conselho cai no tapa para defender ele. E isso não acontece na odontologia. Então, assim, não acontece nem do conselho e nem dos profissionais. Porque o que acontece? Não são todos, tá? Longe de mim querer generalizar, porque eu tenho muitos amigos, muitos familiares na odontologia. Eu estou dizendo os profissionais que não são sérios. Hoje em dia, a gente está vivendo numa época que parece que é um topa-tudo por dinheiro, sabe? São clínicas que colocam promotores na rua para assaltar teu paciente, literalmente para pegar o teu paciente da escada e levar para dele. Pô, peraí, gente. Você não precisa falar mal do coleguinha para você mostrar que você é bom. Seja bom e deixe o paciente ter o direito de escolha dele. Entendeu? Então, sim, a própria clínica que eu trabalho tem pacientes que são atendidos por outros profissionais. E está tudo bem. Então, sim, tem só para todo mundo. Então, sim, literalmente eu vejo, sim, que o nosso conselho ele é um pouco omisso, sim, e que parece que a odontologia, assim, cada um por si e Deus por todos. E volta e meia você vê uns casos que falta ética, sabe? Parece que o profissional não estudou essa parte. É muito triste, né? Porque, assim, existe um direito que eu tenho, que é o direito da discordância. Eu posso discordar de um colega de profissão, eu não posso ferir a ética, eu não posso falar, isso está errado, processa ele, arruma um dinheiro em cima dele, o cara está te enganando. Eu jamais vou fazer isso, né? Só que eu também não vou passar por cima do que eu aprendi. Eu recebi um paciente que ele falou para mim, ó, eu vou fazer o tratamento contigo, eu estou vindo de outro consultório, acabei de pagar meu parcelamento. Eu falei, qual parcelamento? Do meu bloco de porcelana. Aí abriu a boca e falei, amigo, desculpa aí com todo respeito, mas isso aí nunca foi porcelana. Ali eu não estou ferindo a ética. Eu sou obrigado a mentir?
tendo em vista que um outro profissional não agiu com a verdade, lamento por ele. Aí ele queria, não, mas aí você vai me dar um laudo para comprovar que isso não é porcelana? Eu falei, não. Aí você está me arrolando no processo. Ô, meu camarada, peraí. Se você quer processar ele, você vai lá ser feliz com ele. Não me envolva nisso. Agora, eu só estou te falando o que eu aprendi. Então, isso não é falta de ética. Falta de ética é você falar, ele te roubou, processa ele, multa ele. Eu não vou fazer isso jamais. Quem tem que pensar nisso é o paciente, não o colega de profissão. Então, assim, eu respeito muito a ética na minha profissão, inclusive na minha especialidade. Eu sempre falo que a ortodontia são vários caminhos para você chegar no resultado final, e às vezes é o mesmo. Então, assim, a minha técnica é diferente da colega, mas não quer dizer que ela está errada. Agora, se eu vejo que é uma técnica que está errada, eu falo, não vamos fazer dessa forma. Eu trabalho de outra forma, vamos fazer assim. E acabou, não opino sobre o profissional. Mas, infelizmente, eu acho que é algo que poderia até ser revisto para mudar, né? Um apoio melhor do CFO, Conselho Federal de Odontologia, um apoio melhor do CRO, Conselho Regional de Odontologia, para o dentista não ver esses conselhos uma vez por ano, quando vai pagar o boleto. Voltando a falar um pouquinho dos sisos, né? Muita gente tem medo de retirar os sisos porque tem algumas notícias de óbito durante a cirurgia. Ah, pegou um nervo, né? Tem essas possibilidades. Você realmente é tão preocupante assim? Como é que você vê isso, a extração do siso? Como é que perdeu o medo? Como é que faz para perder o medo de você ir lá extrair o siso e não morrer de repente? Como que você perde o medo para você arrancar o seu siso? Eu recebi essa semana na caixinha de pergunta, doutor, quero extrair meus sisos, mas não quero morrer. O que eu faço? Né? Uma pergunta pesada, né? Mas é uma realidade. Então, assim, como que você reduz esse medo? Quando você busca referências do profissional que vai te atender, quando você busca referências do local que vai ser atendido. Isso aí reduz bastante o risco cirúrgico, tá? Recentemente, um paciente ele veio a óbito, 32 anos, lamentável, um cara de aparência bonita, de família, veio a óbito. Mas por quê? Eu sem querer aqui fazer nenhum juízo de valor, né, contra o profissional que fez. Eu não acompanhei, aí entra a ética, eu não posso falar. Eu posso falar o que eu vi sendo noticiado. Ele foi fazer a cirurgia, tá? Não tiraram radiografia, fizeram a cirurgia, ele estava num quadro de infecção, tá? Não medicaram ele, né? Então, assim, quando o paciente chega com edema de face, com infecção, você não pode entrar na cirurgia. Você tem que medicar o paciente. Uma semana depois, saiu daquele quadro inflamatório, aquele quadro, né, de infecção, aí você vai fazer o procedimento. É lógico que existem casos que o edema é tão grande que você tem que entrar com infecção, com tudo para tirar o dente, tá? Mas no caso dele, ele tinha um inchaço ali, foi feita a cirurgia, não, vamos fazer agora, tem que fazer agora, sem tirar a radiografia, medicaram ele, né? E ele foi para casa. E tem áudios dele falando, que ele chorando com a esposa dele, falando assim, olha, eu acho que eu vou morrer. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. E chorando. Um paciente, vamos lá, se o dente não está mais na sua boca, aí é o que eu falei. É uma dor que é espiritual, o dente não está na sua boca. Alguma coisa tem errado. Se você fez a cirurgia, tirou o dente, uma dor lancinante que não cessa, 72 horas depois do procedimento, peraí, tem alguma coisa errada. Então busque o consultório que você fez. Se o consultório que você fez não te der suporte, busque emergência, vá para o hospital. Não fica esperando acontecer. Então esse caso, ele estava com edema, já partindo por edema de glote, ele estava com inchaço no pescoço, tinha secreção purulenta no pescoço, pus. Pô, então assim, isso é muito sério, Então você pode evoluir a infecção para uma sepse, né, que é o espalhamento ali daquela secreção, daquela infecção pelas correntes sanguíneas. E aí vai dar, o bicho pega, porque o assunto fica sério. Porque aí entra sepse, infecção generalizada, falência múltipla de órgãos, óbito. Só que a gente tem que saber separar as coisas. Eu cito o meu exemplo. Eu sou graduado há 13 anos. Eu já perdi a conta de quantos sisos eu tirei e eu nunca matei paciente. Então a gente não pode colocar tudo na panela e falar todo mundo vai matar paciente. Não, peraí. A gente tem que saber filtrar. Porque aí eu estou sendo culpado de uma coisa que eu não fiz. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado.
né? Não são todos os casos de extração de siso que levam ao óbito. Mas se você não teve uma preocupação, se você não pesquisou, pode acontecer. E também não parece ser uma coisa imediata, né? Tirou o siso, morreu. As pessoas acham que é assim. Exatamente. O quadro vai se agravando, e então tem um tratamento. Mesmo se der tudo errado, você consegue salvar o paciente. Você consegue intervir da seguinte forma: você passa, por exemplo, aí um antibiótico, né, amoxicilina, 500 miligramas, você passa um bom anti-inflamatório. Se o paciente relata essa dor, né, esse inchaço, secreção purulenta, e volta para você 48 horas, você pode aumentar o remédio. Você vai persistir no remédio que não está fazendo efeito? Pode acontecer de não fazer efeito. Então você vai aumentar a dosagem. Então você já parte por um Clavulim BD 875 miligramas, mais clavulanato de potássio 125 miligramas. Aí você está dando suporte. Você já parte por um Tilex 30 miligramas para tirar a dor do paciente, aquela dor que não passa. Você já parte por um anti-inflamatório mais forte. Então assim, eu sempre divido por categorias. O paciente que tirou um dentinho comigo simples, não está inflamado, aquela história do dentinho para resolver a projeção, é um dente simples, não tinha nem cárie. Analgésico comum, dipirona, nimesulida comum, 100 mg, eu sempre passo anti-inflamatório, porque o fato de você descolar a gengiva, anestesiar, já é uma agressão. Pode partir para inflamação, entendeu? Agora, uma cirurgia mais invasiva, tem que ter corte ósseo, osteotomia, tem que passar um anti-inflamatório mais forte, tem que passar um analgésico mais forte. Então, existe sim tempo de intervir. Só que, infelizmente, muitos pacientes, quando passam por isso, ficam em casa. Então, assim, esse local, ele até voltou para o posto público. E, infelizmente, isso eu estou falando sem problema com ética, porque isso foi noticiado em vários portais. O pessoal do posto público falou, vai para casa que é normal. Infelizmente, mandaram ele para casa para morrer. Nossa. Bom, e qual recomendação que você poderia dar para os pacientes que têm pressão alta e precisam fazer uma cirurgia, precisam extrair um dente? A recomendação é o seguinte, você saber diagnosticar 2 grupos de pacientes. Você tem que saber, né, através de uma anamnese, que é aquela entrevista que você faz com o paciente, você tem que saber se o paciente ele é hipertenso. Ele é hipertenso? Ele tem pressão alta, mas porque ele tem problema de pressão? Ele faz uso de losartana, atenolol, captopril? É isso que você tem que saber, né? Agora, se o paciente me relata, doutor, eu nunca tive pressão alta, eu não tenho problema de pressão, não tomo remédio de pressão, mas ele, naquele momento, ele está com pressão alta. Aí você já parte para outros fatores. Quais são os fatores? Ansiedade, estresse, medo, entendeu? Então, isso causa aquele aumento da PA, deixa a pressão arterial alterada. E aí, o que a gente faz nesses casos? A gente entra com ansiolítico. Entendeu? Então a gente faz o uso de calmantes. Eu, particularmente, gosto dos calmantes mais naturais. Eu não gosto de um paciente que vai fazer uma extração comigo, eu viciar ele num tarja preta, depois eu me sentir culpado, entendeu? Então eu gosto de fazer uso dos calmantes mais naturais, existem vários bons, tá? Fazer um uso assim 24 horas antes do procedimento, faz o uso do calmante, toma um chazinho de maracujá, fica tranquilo, bebe bastante água, se alimenta bem. E 1 hora antes do procedimento, no dia da cirurgia, fazer o uso do calmante. Eu tenho certeza que ele vai para o consultório e vai estar tranquilo. E se persistir a pressão alta, cardiologista. Preciso do laudo e faz um pedido. Solicita um laudo médico, cardiologista, paciente com PA alterada acima de 16, onde vai ser necessário procedimento cirúrgico, onde vai ser aplicado anestésico, noradrenalina. O paciente ele tem que saber disso. E o paciente ele tem que compreender que a nossa profissão não é brincadeira, não é um dentinho, é a sua vida. Eu tive uma paciente que ela falou para mim, doutor, o senhor vai fazer a minha cirurgia porque eu lhe paguei. Eu falei, minha senhora, extração dentária não é comprar pão. Aqui quem vai decidir se tem a cirurgia ou não sou eu. A senhora vai tratar de estorno, de pagamento, lá embaixo na recepção. Então, assim, eu não vou fazer a extração da senhora porque a senhora está com 24/10. A senhora não era nem para estar aqui em pé do meu lado. A senhora era para estar no SAMU. Né? Então, assim, não fiz a extração dela, indiquei ela para o cardiologista, ela voltou 1 semana depois, trazendo chocolate para mim. Eu falei, voltou? Ela doutor, o cardiologista falou que eu ia morrer se eu tivesse feito a cirurgia. Então é isso. A gente tem que saber, e hoje em dia mudou. Parece que agora até 12/8, 13 já está considerado uma pressão não normal.
Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, eu estou precisando extrair os sisos, eu preciso fazer um tratamento e eu estava muito em dúvida em quem procurar. Agora eu já sei. Brabo Agora da eu já óbito. confio, já sei tudo sobre Vou falar você. igual o funk, vem em mim. É isso Ó, aí. a gente está chegando na parte final aqui do nosso programa, Rota da Saúde, mas antes, eu queria que você desse um recado para o pessoal que está assistindo, né? Para quem ainda não sabe como começar a cuidar da saúde, as recomendações básicas, por onde começar, dá esse recado final aí para a gente finalizar em grande estilo e já de antemão aqui queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast. Olha, pessoal, é um prazer, foi uma honra, me senti honrado pelo convite. Por mim, eu passaria mais tempo aqui, ficaria pouco tempo em casa. Eu estou remetendo muita coisa do meu passado, tá interessantíssima essa entrevista, gostei muito, tá? E recado para você que está chegando agora nas minhas redes, muito bem-vindo. Queria até que colocasse depois meu Instagram aqui embaixo. Muito bem-vindo. Para você que já está comigo, é um prazer ter você aqui. Como que você faz para cuidar melhor da sua saúde e não ter todos esses problemas que a gente aqui citou? Prevenção, né? Você ter um hábito de você ir no consultório sem sentir nada, 2 vezes ao ano, de 6 em 6 meses. Prevenção. Eu tenho certeza que se você for 2 vezes ao ano no consultório, fazer um tratamento periódico, você não vai gastar quase nada. Agora, quando você perde quase todos os dentes, quando você tem que fazer vários canais, quando você tem que fazer muitas extrações, aí fica um pouco mais complicado. Então é aquela história da obra da sua casa. Começou a pingar uma goteira, vai tratar o telhado. Não vai gastar nada. Agora, começou a deixar infiltrar tudo, o prejuízo vai ser maior. Então, gente, não é só um dentinho, não é só uma borrachinha, é o seu tratamento ortodôntico, é a sua vida. Pare, só pare de banalizar a odontologia, de banalizar o profissional que se formou durante, se é especialista durante 7 anos ou mais para te tratar, tá? Então, assim, é uma verdadeira tristeza que eu tenho referente a isso. Se o meu celular dá defeito, eu vou no técnico. Se o meu carro dá defeito, eu vou no mecânico. Se o meu dente dói, eu vou na rezadeira, na vizinha, na minha tia. Peraí, gente. Então, assim, para que serve o dentista, né? Então, a gente tem que tentar levar a sério a odontologia, levar a sério a boa ortodontia e a boa odontologia que a gente vai para frente. Doutor, muito obrigado. Muito Espero obrigado, que você tenha Rogério. curtido esse papo aqui. Muito. Pessoal, eu conversei com o Dr. William Bermon, o brabo da Ortó. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rota da Saúde. A gente volta com outros convidados. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente.